E aí, tudo tranquilo? Vitor falando e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal da SearchLab. Aqui no nosso canal você encontrará só conteúdo sobre SEO, afinal de contas a gente só faz isso. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre SEO e User Experience. Bom, mas antes de a gente falar sobre essa relação, a gente precisa entender qual é o objetivo do Google. E a partir desse objetivo, a gente vai conseguir relacionar essas duas áreas. Bom, o objetivo do Google é entregar a melhor experiência possível para o usuário, ou seja, entregar para ele a melhor experiência de busca, o melhor resultado possível a partir da busca que ele realizar na SERP, ok? Então vamos lá, o que isso tem a ver com o nosso trabalho de SEO? A gente precisa entender a intenção do usuário por trás da busca e a partir daí a gente usa inúmeras métricas e essas métricas estão muito associadas à experiência do usuário. Entre elas, a gente usa a navegação, se toda a arquitetura de um site ela tem que ser pensada para SEO, ou seja, tem que ser pensada para volume de busca, para palavra-chave e tudo mais. Mas além disso, a gente precisa montar toda a arquitetura pensando em como o usuário vai navegar, em como o usuário vai interagir com isso. E para isso a gente precisa trocar ideia com ele. Uma outra métrica também que é super importante e tem bastante ligação com a experiência de uso de uma página, de um produto, é a taxa de rejeição. E, mais uma vez, para a gente conseguir pensar em ações ou identificar possibilidades de melhoria para diminuir essa métrica, a gente precisa entender do usuário como que ele pode interagir melhor com essa página, como que ele pode interagir melhor com esse conteúdo e por aí vai. E existem também outras métricas que a gente pode até levantar uma polêmica aqui, que muita gente não olha para ela, porém um estudo que a gente fez recentemente analisando diversas páginas de e-commerce, nós vimos que ela está bastante relacionada ao ranqueamento, que é o quê? Páginas por seção, ou seja, linkagem interna. Mais uma vez, navegação. A gente precisa, ao estruturar o conteúdo, ao estruturar a navegação de um site, pensar em como o usuário vai interagir com isso. E a partir daí, com essa melhor interação, ele vai nos entregar melhores métricas e com isso o Google vai identificar que esse conteúdo é melhor para aquela busca e com isso a gente tende a subir. Obviamente que a gente não tem como generalizar isso, afinal de contas são diversos fatores aí que o Google leva em conta no processo de ranqueamento. Uma métrica que também é bastante relacionada ao uso de sites, uso de produto e tudo mais, que é o tempo médio da sessão, e ela também está bastante relacionada a SEO. Existem diversos fatores, diversos estudos de ferramentas, de profissionais que indicam que o tempo médio da sessão, ou seja, o tempo médio que o usuário fica nas páginas, é também um fator de ranqueamento. E isso é também um fator relacionado ao uso do conteúdo, o uso da página em si. E uma coisa que todas essas métricas têm em comum é que em todos os casos a gente vai depender do usuário, então a gente vai depender de pessoas. Então até uma coisa que o Daniel citou em outro vídeo, que SEO ok, é bacana a gente pensar em algoritmo, é bacana a gente pensar em dado, mas a gente precisa pensar também em pessoas. Então, para que a gente consiga pensar em ações, pensar em formas de melhorar essas métricas, a gente precisa conversar com o usuário. E para conversar com o usuário, a gente vai ter que fazer pesquisa, vai ter que mandar e-mail, vai ter que ligar, vai ter que fazer coisas que muitas vezes fogem um pouco do dia a dia do profissional de SEO. Esses são os principais fatores relacionados a User Experience. O que isso tem a ver com SEO? Bom, se a gente olha para o melhor uso possível do usuário no nosso site, no conteúdo gerado, na página de produto, enfim, na página que seja, a gente vai conseguir entregar a melhor experiência. Com isso, a gente tende a ter um melhor posicionamento, a gente tende a ter mais tráfego e, consequentemente, mais conversão. Porque se a nossa página é pensada para o usuário vai utilizar ela de uma forma melhor. E se for uma página onde a conversão é
Baixar um e-book, ele tende a baixar o e-book de forma mais simples. Se for a compra de um serviço, a compra de um produto, ele tende a comprar esse produto de uma forma mais simples e não ficar aquele vai e vem de uma página que não foi tão pensada para o usuário. Então, eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a sua cabeça em relação a User Experience e SEO e te vejo no próximo vídeo. Valeu!